Olá, tudo bem? Sou Ricardo Jimenez, um dos editores do blog O Calçadão, e esse aqui é o nosso canal no YouTube, O Calçadão Blog. Desde já te convido a se inscrever no nosso canal e a nos ajudar a chegar à marca de 1000 inscritos. Nesse sábado a gente publicou um artigo no blog com um assunto muito importante, um assunto de repercussão nacional, mas que tem muito a ver com a nossa vida aqui em Ribeirão Preto, porque trata da alimentação. É a respeito da extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, através de uma medida provisória do governo Bolsonaro. Para a gente entender direitinho como aconteceu, eu vou ao artigo. Em fevereiro desse ano, no começo do governo Bolsonaro, ele envia uma medida provisória, a medida provisória 870, para o Congresso. Essa medida provisória tratava basicamente sobre a redução de ministérios, que era uma promessa que o Bolsonaro havia feito na campanha. Mas no bojo da medida provisória havia outros assuntos importantes, dentre eles a extinção do CONSEA, mas também a transferência da responsabilidade da demarcação de terras indígenas da FUNAI, que é ligada ao Ministério da Justiça, para o Ministério da Agricultura, uma promessa que também havia sido feita por ele para os ruralistas do Brasil. E a transferência do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça, outra promessa que o Bolsonaro havia feito para o ex-juiz Moro, atual ministro da Justiça. A sociedade civil reagiu, pressionou os parlamentares e no dia 27 de maio, quando o Congresso se debruçou sobre a medida provisória, impôs algumas derrotas ao governo Bolsonaro. Dentre essas derrotas foi a manutenção do COAF no Ministério da Economia, derrotando os interesses do Sérgio Moro, a transferência, ou a manutenção da responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas com a FUNAI, desagradando os ruralistas, e a recriação do CONSEA, alocando esse conselho na responsabilidade do Ministério da Cidadania. Bom, todo mundo comemorou, o campo progressista comemorou, o campo democrático comemorou, afinal de contas, o Congresso, interagindo com a sociedade civil, fez valer o seu direito legítimo e constitucional de analisar uma medida provisória e dar a ela o encaminhamento adequado. Acontece que no dia 18 de junho, último, o governo Bolsonaro, quando foi sancionar a lei transformando a medida provisória 870 na lei 13.844, ele vetou alguns pontos que haviam sido aprovados no Congresso. Todos os pontos, alguns importantes de vitória, Manteve lá o COAF no Ministério da Economia, mas voltou a extinguir o CONSEA, voltou a extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e voltou a transferir, aí mais grave ainda, porque ele fez isso emitindo uma outra medida provisória, a medida provisória 886, que voltou ao Congresso Nacional, colocando de novo a responsabilidade de demarcação de terras indígenas na responsabilidade do Ministério da Agricultura. Obviamente que o Congresso Nacional reagiu, o próprio deputado Alexandre Padilha foi às redes sociais, foi à tribuna da Câmara, denunciou que esse processo é mais um exemplo de descompromisso do governo Bolsonaro com a legalidade, com a democracia, com o respeito entre os poderes, que são vários os exemplos nesse sentido. E a sociedade civil também viu uma situação assim, de completa novidade, porque nunca havia acontecido isso. Parece na época do Eduardo Cunha, quando ele perdia a votação no Congresso, num dia e colocava de novo no outro dia para votar e ia votando até vencer. Isso aconteceu na época do impeachment. E o governo Bolsonaro agora inaugura a reemissão de medidas provisórias quando a medida provisória original sofre derrotas no Congresso Nacional. Bom, até aí tudo bem. Fica a pergunta, por que o Bolsonaro não gosta do CONSEA? Por que o Bolsonaro não gosta de um conselho de segurança alimentar que atua na questão da alimentação da população? Por que essa insistência em extinguir um órgão tão importante como esse? Bom, nós podemos chegar a duas explicações por isso, para esse motivo. Primeiro, que o CONSEA é um conselho e, portanto, prevê a participação da sociedade civil. E o governo Bolsonaro é um governo que tem a característica de bloquear ou de extinguir canais de participação da sociedade civil, principalmente a parte da sociedade civil progressista, democrática, que busca a ampliação de direitos, que busca a fiscalização e o controle social por parte dos governos, que busca a transparência, Esse tipo de participação da sociedade civil é visto com maus olhos pelo governo Bolsonaro. Tanto é que ele também emitiu o decreto 9759 de 2019, que extingue centenas de conselhos populares em todos os ministérios, em todos os setores do governo federal.
Então, essa é uma explicação. A segunda explicação são os compromissos que o Bolsonaro tem com a bancada ruralista e os compromissos que o Bolsonaro tem com o agronegócio, né? E aí entra também a questão indígena. Mas que compromissos são esses que colocam o governo Bolsonaro batendo de frente com o Conceia? Para isso, a gente precisa entender o que é o Conceia, né? Apesar de ter sido criado em 93, no governo Itamar Franco, e tendo durado um ano, de 93 a 94, através do trabalho do sociólogo Betinho, o Conceia foi recriado em 2003, no início do governo Lula, né? E o Conceia foi muito importante, por quê? Porque ele é um órgão de assessoramento do governo federal e ele colaborou em coisas muito importantes, principalmente na criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e na Política Nacional de Segurança Alimentar, que é orientada, né, que vai no sentido de obedecer ou de se alinhar às orientações da FAO, né, que é o órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Portanto, foi criado no Brasil um sistema de segurança alimentar e em 2006 o Conceia também ajudou o governo federal a criar a Lei Orgânica Alimentar e Nutricional. E essa lei, né, e todo o sistema de segurança alimentar, e juntamente com as políticas de distribuição de renda, de geração de emprego, né, fez com que o Brasil, em 2014, saísse do mapa da fome da ONU. Então, dentre as responsabilidades do Conceia, está aqui, ó, proteção e incentivo da produção de alimentos orgânicos. Esse tipo de produção orgânica bate de frente com os interesses do agronegócio. Por quê? Porque a produção orgânica é feita onde? Pequenas e médias propriedades de agricultura familiar, financiadas pelo CONAF, é feito pelas comunidades tradicionais, indígenas e caboclas, usando as punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, e as sementes caboclas, o que bate de frente com os interesses do monopólio das grandes empresas multinacionais que monopolizam, né, a produção de sementes. E aí que está a questão, a produção orgânica é feita basicamente pelos assentados da reforma agrária, principalmente os assentados do MST. Aí que está a questão, não é? Os interesses dos ruralistas, os interesses do agronegócio é bloquear a reforma agrária popular, é bloquear a reforma agrária que gere possibilidade dos assentados criarem cooperativas populares de produção de alimentos orgânicos e esses alimentos serem destinados à comercialização nos municípios, na integração cidade e campo. Aí é a grande questão de por que o Conceia não passa na garganta de um governo como o governo Bolsonaro, não é? Essa é a grande explicação, né? E aí fica a questão. Nós conversamos essa tarde de sábado, né, com o Fúvio, que é do Conselho Municipal de Segurança Alimentar aqui de Ribeirão Preto e também participante do coletivo Banquetaço. E o Fúvio nos disse, até nós vamos marcar uma entrevista com ele para bater um papo no calçadão com o Fúvio, que a sociedade civil, né, as organizações que estão em volta, né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar vão até o Congresso articular com deputados e senadores, procurar a Procuradoria-Geral da República e tentar entrar no Supremo Tribunal Federal com uma medida de inconstitucionalidade, né? Porque isso fere a Constituição, o governo Bolsonaro, numa canetada, derrubar aquilo que havia sido acordado na Câmara e mandar uma outra medida provisória para o Congresso, reformando, né, o que havia sido feito. Por exemplo, das comunidades indígenas, a demarcação de terras indígenas pelo Ministério da Agricultura significa passar o trator por cima das terras indígenas, significa passar o trator por cima das unidades de conservação. Aliás, os apoiadores do Bolsonaro já disseram isso claramente, que unidade de conservação em terra indígena não precisa existir, passa o trator por cima e faz a produção do agronegócio, que aliás é uma produção feita com veneno, né? O governo Bolsonaro, só nos primeiros 6 meses, aprovou 169 produtos de agrotóxicos no Brasil, a maioria deles proibido na União Europeia e proibido nos Estados Unidos. Todos parentes lá do glifosato, que é o Roundup da Monsanto, e outros venenos de característica orgânica. Esses venenos orgânicos, né, que são os POPs, são os poluentes orgânicos persistentes, eles ficam mais tempo no solo, eles são arrastados pela chuva para os rios, lagos e lençóis freáticos e eles contaminam toda a cadeia alimentar. E o ser humano está no topo da cadeia alimentar. Portanto, nós consumimos todo esse veneno que vem nas verduras, nas frutas e nas carnes.
E é um veneno que mata aos poucos, porque ele gera câncer, ele gera mutações genéticas, né? Ele gera problemas no feto, e então ele causa problemas a longo prazo. E não tão a longo prazo assim, porque tem pesquisas que estão acontecendo no sul do país que mostram que os produtores agrícolas e os consumidores do sul do país estão tendo casos de câncer recordes. Essas pesquisas estão sendo publicadas, inclusive na grande imprensa. E uma outra pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Santa Catarina mostrou que 90% dos municípios de Santa Catarina tem a sua água, seja ela de lençóis freáticos, seja ela de rios, contaminada com esses agrotóxicos. Portanto, nós estamos praticamente comendo veneno, né? E esses são os compromissos do governo Bolsonaro. Por isso que o nosso artigo chama o Conceia e a vida, ou seja, a agenda da vida e da alimentação saudável, contra a agenda da morte. O governo Bolsonaro ele tem uma agenda da morte, seja no trânsito, seja nas armas, seja na alimentação, ou seja, um conjunto de medidas que são contrárias, né, a tudo aquilo que a gente pensa numa sociedade mais justa, mais saudável, protegendo o meio ambiente. Portanto, nós vamos voltar nesse assunto quantas vezes for necessário. Peço a você que se informe sobre isso. Nós temos uma relação muito grande com Ribeirão Preto, porque aqui em Ribeirão Preto há uma forte produção orgânica, feita principalmente no assentamento da Fazenda da Barra, no assentamento Mário Lago, que é comercializado na cidade de Ribeirão Preto. Muitos dos produtos da reforma agrária e da agricultura familiar, produzida de forma orgânica, são levados para merenda escolar, alimentação saudável, e tudo isso desagrada a agenda dos apoiadores do Bolsonaro, a bancada ruralista e do agronegócio. Nós precisamos fiscalizar, nós precisamos denunciar e nós precisamos fortalecer a luta, principalmente do coletivo Banquetaço e dos órgãos que estão defendendo a não extinção do Conceia. O Conceia é fundamental. O Brasil saiu do mapa da fome muito pelo trabalho do Conceia e esse avanço social do Brasil não pode ser perdido. A gente vai voltar e vamos marcar uma entrevista com o Fúvio para fazer um papo no calçadão e trazer esse debate mais próximo de vocês. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos em frente. Grande abraço.